Opa, boa noite! Há quanto tempo? Eu acabei passando mais alguns meses trabalhando em uma coisa muito mais complicada do que da última vez. E hoje você vai ver exatamente isso. Pra quem não viu meu vídeo anterior, primeiro, oi, eu sou o Nomade. Segundo, eu tô fazendo um jogo de pesca. O nome é What's Wrong with Fish Valley, e eu tô tentando fazer ele do zero, mesmo não tendo a mínima ideia sobre tudo que importa pra fazer algo assim. Porque bem eu me odeio bastante, né? De qualquer forma, recapitulando o que a gente fez até agora, vamos ao que o Nomade do passado deixou pra gente trabalhar agora no grande 2026. A gente tem uma bela casa, com alguns quartos mobiliados, texturas básicas de mapa, um personagem que se move e só. Nada pra fazer nesse mundo vasto. Então, para fazer o sistema de pesca e tornar o nosso jogo um jogo de pescaria de verdade, eu vou ter que estar começando pelo início. Antes de começar a fazer qualquer coisa, eu precisava definir como o jogador ia pescar, o que ele ia precisar fazer e o que ele ia estar vendo. E olha, se nas etapas anteriores desenvolver isso aqui foi um aprendizado tranquilo, essa parte inteira acabou sendo o completo oposto desde o início. Inicialmente eu pensei em fazer algo parecido com Stardew Valley ou Minecraft, onde você tem uma barrinha de ferramentas bem longa que é usada na seleção de diversos itens, sendo um deles, no caso, a vara de pesca. Eu escolhi fazer assim porque eu achei que pelo fato de ser simples, ia ser fácil de fazer. E é claro, para variar, eu estava errado. Eu passei semanas mexendo com isso para fazer isso funcionar, testando um monte de coisa para ver como eu ia fazer isso dentro do jogo. Sério, esse hambúrguer feio aqui no meio da sala é o motivo pela qual o vídeo atrasou 2 semanas. E mesmo depois disso tudo, eu acabei mudando de ideia. O negócio é que, mesmo que eu planeje poder coletar item no jogo, eu queria que o sistema de pesca tivesse uma função ainda maior do que só um item numa barra de ferramentas. Por isso eu comecei a pensar como trazer o jogador para mais próximo disso tudo. Como encaixar isso com os temas de suspense que eu queria fazer relacionados à história? E aí me veio a ideia. E se eu fizesse um jogo de pesca em primeira pessoa? No caso, não é que eu vou refazer o jogo em outro estilo ou algo do tipo. A minha ideia é que o jogador possa entrar em um barco e ir para uma parte diferente do jogo, onde aí sim a pesca seria em primeira pessoa. Essa ideia era a minha favorita até agora, mas tinha um problema. O que acontece é que não é à toa que a maioria dos jogos feitos no Game Maker são RPGs e jogos de plataforma. Essa engine é quase exclusiva para jogos 2D, o que não funciona nada bem com a ideia de fazer um jogo em primeira pessoa. Felizmente, existe um jeito. E para explicar como isso vai funcionar, eu vou usar um jogo que fez isso tão bem que criou praticamente um gênero inteiro a partir dessa ideia. Five Nights at Freddy's. O primeiro, no caso. Talvez você não saiba, mas o Five Nights at Freddy's não é realmente 3D. O jogo inteiro é um point-click que, através de animações muito bem conectadas e imagens feitas sob medida, cria um jogo em primeira pessoa que parece 3D, tem elementos 3D, mas na verdade é totalmente bidimensional. E é exatamente assim que é possível fazer isso. E depois de 1 milhão de tutoriais de fangame de FNAF e um bom tempo quebrando a cabeça, eu finalmente consegui fazer as coisas se moverem. Tá meio truncado, mas por enquanto vai servir. A câmera estava funcionando, mas ela não adianta de muita coisa se não tem nada para ver. Então, para mudar isso, a gente vai precisar de um bom cenário. Para o cenário, inicialmente, eu pensei em fazer tudo desenhado, parecido com o jeito que eu fiz na outra parte do jogo. Mas como eu disse antes, eu queria que essa parte tivesse uma ligação bem grande com os temas de mistério e suspense. Então, para fazer isso, eu decidi fazer de um jeito meio diferente. Eu decidi que nessa parte eu ia fazer pixel art com 3D. Eu sei que falando assim parece meio estranho, mas em resumo, a ideia é fazer animações 3D ajustadas e editadas para se tornarem pixel art. E eu achei que seria o estilo perfeito para o que eu queria. Com isso em mente então, eu abri o Blender, e como essa parte do jogo vai se passar no meio do mar, eu decidi começar pela água. Eu queria fazer algo bem estilizado, mirando principalmente no estilo de ondas que eu fiz para o mapa, e para isso eu acabei tendo que usar bastante o sistema de shaders do Blender, então acabou levando um tempinho.
E depois de tentar um monte de coisas, eu cheguei nisso aqui. Enfim, com isso em mãos, eu passei para a vara de pesca. Para combinar com a água, eu achei que seria uma ótima ideia fazer ela em 3D também. E para isso, eu decidi fazer uma vara de bambu. Sim, aquela de madeira mesmo. Eu quis fazer assim por 2 motivos. Um, porque eu acho bem charmoso, e 2, porque de jeito nenhum eu vou saber modelar isso aqui, né? As varas mais avançadas são muito complicadas mesmo, e no momento eu achei que fazer tudo isso funcionar já era dificuldade o suficiente para o momento. Então talvez eu faça algo assim mais pra frente, mas por enquanto, depois de pegar uma boa ilustração dessa vara bem simples e adicionando um pouquinho de mágica do 3D, a nossa vara ficou assim. Com isso pronto, agora a gente precisava animar isso tudo. Então depois de fazer um rig bem simples, eu comecei a fazer os movimentos da vara. Para quem não sabe, no 3D a gente anima com um esqueleto que vai deformando a malha, o que eu modelei agora. Sim, tudo é uma mentira e não tem nada dentro de um modelo 3D igual esse que você está vendo, além de um monte dessas coisinhas que controla tudo. Enfim, essa parte foi uma das mais tranquilas e animar os movimentos foi bem divertido. Além disso, pelo fato do modelo ser bem simples, eu consegui focar ainda mais em como cada animação ia ficar. Essa etapa foi tão bem que eu achei que a parte difícil já tinha passado. E é claro que toda a facilidade acabou logo em seguida. Eu não sei se você reparou, mas eu não citei a linha em nenhum momento. Isso é porque animar esse negócio logo em seguida foi um inferno. Pelo fato da linha da vara de pesca se mover muito, ela demanda muito mais atenção para a movimentação não ficar esquisita. Sério, esse negócio me deu trabalho em cada etapa da pesca, desde esperar e não mover nem um pouco até quando o peixe pegava e tinha que fisgar. E mexer com a linha só não foi pior do que ter que modificar isso tudo para virar pixel art. Depois de exportar cada um dos frames em uma resolução modificada, eu tratei de cada um deles desenhando por cima manualmente. E olha, editar uma imagem e adicionar uma coisinha ou outra não costuma demorar, mas quando são mais de 50 delas, isso tudo acaba levando um tempão. Então, depois de uma eternidade, as animações ficaram assim. E com isso em mãos então, eu passei para o barco. Ele vai fazer parte do cenário normal do jogo, e vai ser ele que vai levar o nosso personagem para essa outra área. É uma canoazinha com a nossa vara e mais uma luminária. Eu achei que faria sentido, já que a outra parte do jogo se passa de noite, então por causa da escuridão achei que seria legal ter algo para iluminar. E bem, eu não tinha feito nada desenhado até agora, e como sempre fazer pixel art é muito divertido. Foi um ótimo intervalo na trabalheira que estava sendo todo esse esquema do 3D e das animações. Enfim, nossa canoa ficou assim. Eu fiquei bem satisfeito com todos esses elementos, mas sem um sistema funcionando, isso tudo era só mais uma parte do jogo onde não tinha nada para fazer. Então, para mudar isso, eu passei para a parte que amarra o que a gente fez até agora e onde o jogador vai finalmente poder pescar. A minha ideia para isso era bem simples, algo parecido com Stardew Valley ou Fish do Roblox misturado com uma outra mecânica relacionada a som que eu pensei. Essa mecânica é o que mais diferencia, mas infelizmente ainda não está pronta, então eu vou estar comentando sobre ela só no próximo vídeo. Enfim, se as outras etapas foram complicadas, essa agora foi tenebrosa. Eu passei dias torrando a cabeça, aprendendo o máximo que eu podia sobre tudo, e o único momento onde eu me lembro de não estar completamente perdido, sinceramente, foi quando eu tive que fazer uma artezinha para a barra de pesca. Essa parte foi até que legal, e fazer funcionar não foi nada difícil. Mas o resto, desde integrar cada uma das animações e fazer com que o sistema funcionasse junto com cada uma delas, sem nada quebrar, travar ou sair da tela, me levou praticamente um mês inteiro. Mas, depois de muito trabalho,
Eu finalmente tinha conseguido. Agora meu personagem podia entrar em uma canoa e finalmente poder pescar no meu jogo. E mesmo que eu ainda tenha muito o que fazer e um monte de coisa para adicionar, eu novamente fico muito feliz que eu consegui fazer algo assim. Eu aprendi tanta coisa, desde 3D, programação e até matemática. E eu queria tirar um tempo novamente para agradecer todo mundo que tem me acompanhado nessa jornada. Muito obrigado de coração pelo seu apoio. Às vezes o processo de criar uma coisa nova acaba ficando muito demorado, e é muito fácil se sentir desmotivado no meio do caminho. Então eu não tô brincando quando eu falo que vocês me ajudam muito. Fanart, comentário, esse tipo de coisa faz o meu dia. Eu passo muito tempo lendo as coisas que vocês falam e eu genuinamente fico muito feliz. Enfim, muito obrigado para quem assistiu até aqui. E eu acho que eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!